Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira. Seguimos naquela programação que só tem mulher falando esta semana aqui no nosso podcast e por isso hoje vocês vão ter no quadro do Professor Martim uma professora. Daqui a pouquinho eu já chamo porque antes a gente vai ter que atualizar o cenário econômico que já era de volatilidade e ficou ainda mais. Para isso eu trouxe dois reforços, Fernanda Astudillo, Mariana Negri, obrigada por estarem aqui comigo para a gente explicar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes essas novas pílulas de volatilidade do mercado. Bom dia, meninas! Bom dia, Rê, bom dia, Mari, bom dia aí aos nossos ouvintes, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Fê, bom dia, Rê, bom dia a todos. Eu que agradeço, meninas, e vou começar aqui com a Fê. Fê, ontem eu e a Mari, a gente falou aqui um pouco de cenário, falou de expectativas para a semana, a Mari tocou nesse ponto que era para ser uma semana agitada, de volatilidade, enfim, a gente está aqui vivendo um outro pico da pandemia de coronavírus no Brasil, só que isso acabou tomando uma outra proporção na tarde dessa segunda-feira, já que, como a gente já mencionou tantas vezes aqui, economia e política, elas andam juntas, né, Fê? É isso mesmo, Rê. O Ibovespa ele fechou em queda de 4% e começou a cair imediatamente após a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin, anulou as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Operação Lava Jato. O ministro entendeu que os processos envolvendo tanto o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e o Instituto Lula não deveriam ter sido conduzidos pela Justiça do Paraná. E com isso, estes casos eles devem ser encaminhados para a Justiça Federal do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral da República anunciou que vai recorrer dessa decisão. Ou seja, muita água ainda vai rolar tanto no ambiente político como no mercado financeiro, Rê. É verdade, Fê. E, Mari, a gente deve esperar, a partir disso, dias de um pouco mais de oscilação do que já se esperava, visto o cenário que a gente já tinha e agora esse adicional de risco que o mercado recebe com essa movimentação no processo envolvendo o ex-presidente Lula, né? Pois é, Rê, então veio aí para somar na nossa volatilidade já esperada para a semana, mercado de fato não esperava, como a Fê comentou, assim que a notícia saiu ali, era por volta de umas 3h30, 4 horas, a Bolsa que estava negociando em 115, 114, foi para 110, então assim, perdeu com força ali alguns pontos de suporte. E essa volatilidade ela deve continuar, sem dúvida, porque é um misto aqui de variáveis que a gente está olhando agora, né? Além de todo o cenário da pandemia, todas as dificuldades que a gente já vem enfrentando sanitárias no âmbito da saúde, né? No combate, enfim, a essa pandemia. Somado a isso, a gente já vinha acompanhando um cenário de estresse de dólar, de juros, né, com expectativa de alta de inflação, e aí a questão política, esse risco político, né, que sempre faz muito preço, né, como a gente fala no mercado, veio aí para somar. De fato, ainda é muito recente, é tudo muito novo para a gente conseguir precificar tudo isso, mas tem alguns itens aqui que a gente já começa a acompanhar com maior volatilidade. Então, o dólar ontem bateu máxima, né? Fechou ali chegou a bater 5,82, muito em função desse estresse, somado com a possibilidade de alta de juros lá fora, das treasuries, que eu já tinha comentado na segunda. Com esse risco político Brasil, então já tinha uma questão de instabilidade, de credibilidade, e aí somado a isso, esse risco político,
estressou ainda mais dólar e juros, né? Tanto que o Copom na semana que vem vai se reunir e a manutenção de juros que poderia ocorrer, que de certa forma era esperada, era quase um consenso, volta-se a falar de uma alta de juros em função de todo esse estresse político, algumas casas comentando de 2 para 2,25, né? O mercado, de maneira geral, começa a prever uma possibilidade de alta. Aí somado também ao aumento da gasolina, né, a Petro conseguiu ajustar ali em 8% gasolina, 5% diesel, isso também puxa um pouquinho IPCA, né, a gente ajustou marginalmente ali IPCA em função disso. Então, isso somado aos treasuries lá fora, a toda a instabilidade e incertezas que a gente vem precificando podem estressar um pouquinho os juros que já subiram ontem, né, os juros futuros ontem subiram com toda essa cautela política, tá? Então, são alguns dos impactos aqui que a gente começou a perceber no dia de ontem, né? Pensando em câmbio e juros. E aí, assim, as ações em si, não preciso nem comentar, né? Caíram bastante, principalmente aquelas vinculadas a Estado, né? Então, setor de banco sentiu bastante, principalmente Banco do Brasil, a própria B3, né? Em função de volume, Petrobras bastante, elétricas bastante. E o porquê disso, toda essa questão, todo esse risco político traz à tona algumas incertezas também relacionadas a se o atual presidente Jair Bolsonaro, ele vai adotar medidas populistas ou não. Então, voltou-se um pouco aquele nervosismo relacionado à possibilidade de intervenção em algumas estatais, tá? E isso estressou o mercado ontem também. Perfeito, Mari. E meninas, diante desse cenário todo, a gente sabe que em momentos como esse, com quedas mais acentuadas, principalmente na bolsa, que é o que vem à tona mais rapidamente quando se tem esse tipo de notícia tempestiva, as pessoas que investem principalmente em ações e outros ativos da bolsa, elas acabam ficando muito em dúvida do que fazer. E aí queria, pra gente encerrar aqui essa primeira parte do episódio de hoje, ouvir de vocês que recado a gente deixa para quem está investindo e ficou um pouco inseguro, um pouco tenso em relação aos acontecimentos de ontem, também diante de um cenário que a gente sabe que essas discussões políticas, quando elas começam, elas perduram por um longo tempo. Vamos começar com a Fê? Vamos lá, Rê. Acho que em momentos como este, alguns recados aqui, eles valem ouro, né? Um deles é não agir por impulso e sair vendendo ações, ou resgatando todos os produtos de risco, até porque esses produtos eles acabam realmente sendo mais sensíveis às notícias, seja no âmbito político, financeiro e no próprio desenrolar da pandemia, como a gente está vendo, né? Então, se o perfil de investidor do cliente ele está compatível com os investimentos que ele tem na carteira e se os objetivos permanecem os mesmos, a recomendação é manter os investimentos, até mesmo para não realizar um possível prejuízo com esse resgate ou com essa venda de ações, né? Mas a gente sabe que muitas vezes esse cenário ele traz uma ansiedade, né? Uma incerteza do que fazer com o recurso. Então, meu último recado recorra aos especialistas se você tiver alguma dúvida sobre o que fazer. Pedir recomendação, orientação. Afinal, gente, é nesses momentos, né, que a gente recomenda que investimentos de risco sejam feitos para longo prazo, né? Sejam feitos para longo prazo e sempre adequados ao perfil do cliente, para que quando tenha essa volatilidade, a gente fique um pouco mais tranquilo, sabendo que faz parte do jogo e que eu estou nesse tipo de investimento buscando um retorno maior, né, a longo prazo e diversificando a minha carteira da melhor forma. Perfeito, obrigada. E Mari, atenção redobrada ao noticiário e ao cenário, né? Sem dúvida, Rê, sempre, né? Eu lembro o nosso primeiro podcast lá falando da Petrobras e desde então quanta coisa aconteceu, né? Bolsa subiu ao longo da semana passada, agora voltou a cair, bateu 110 que ela já estava negociando há 2 semanas atrás, então tivemos dias de muita volatilidade, continuaremos a ter, dado de novo todo esse cenário da PEC, risco político, essa decisão do Fachin, resultados das empresas que continuam entregando bons resultados, então a gente
tem consumo aí entregando bons resultados. Aqui na Itaú Corretora a gente cobre mais de 140 empresas e a gente tem tido uma boa expectativa, aliás, as empresas entregando, né, resultados dentro das boas expectativas que a gente tinha. Então, se por um lado a gente tem uma questão política que exige cautela e juros e dólar estressando, por outro a gente tem uma PEC que, apesar de ainda atribulada ali algumas questões, né, ainda polêmica, que está sendo encaminhada, deve ser votada, né, e deve dar tudo certo. Então, é um cenário muito misto, Rê, assim, a gente não tem somente notícias negativas, a gente tem notícias positivas, a gente tem notícias que geram boas expectativas, então o Copom falar do aumento de juros também traz essa preocupação com a inflação, que é um ponto importante. Enfim, assim, a gente tem aqui um misto de informações e quando a gente tem um misto de informações e a gente não tem uma tendência muito clara, o ideal é cautela redobrada, né? Acompanhar o noticiário, acompanhar os resultados das empresas, não sair resgatando, sem dúvida, assim, o ponto da Fê é super importante. Quem resgatou lá no dia super estressante de Petro, viu depois a Petro recuperar, não completamente, mas partes, né? Então, tem que ter cautela, sem dúvida, nos resgates. Para comprar também, vai montando uma posição aos poucos para quem tiver esse perfil, né, e esse interesse, com uma atenção mais do que redobrada para papéis vinculados às estatais, né, assim, dado, enfim, todo esse cenário que eu comentei do risco de intervenção. Então, eventualmente buscar papéis, como a gente comenta, que sempre tem bom pagamento de dividendo e também tem menos risco político envolvido, né? Papéis que são um pouco com beta mais próximo de 1, que a gente fala, mais defensivos, tá? Então, uma Ambev, eventualmente alguns bancos, pensando nesse mundo de ações, tá, Rê? Perfeito, meninas. Muito obrigada. Mariana Negri, Fernanda Astudillo, vocês arrebentaram nas análises aqui. A gente tem que sempre atualizar quem nos ouve, principalmente quando ocorrem coisas imprevisíveis, ou melhor, que não estavam ali no radar de ninguém e sempre tem esse impacto, né? Então, meninas, obrigada por participar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Rê, Mari, e a todos que estão aqui nos escutando. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Rê, Fê, muito obrigada, sempre muito, muito bom estar aqui. E agora é a nossa aula de hoje, afinal, toda terça-feira a gente tem aula com o professor Martim e essa semana ele gentilmente cedeu o espaço do quadro para uma professora, para a gente seguir com vozes femininas aqui no podcast nessa Semana Internacional da Mulher. E a gente vai receber a professora Paula Sauer, que dá aula de Economia Comportamental na ESPM, é doutoranda, planejadora financeira, CFP, e vai nos trazer dicas valiosíssimas para a gente lidar com as nossas finanças. Então, seja muito bem-vinda ao podcast, Paula. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Renata. Muito legal mesmo. Fiquei muito contente com o convite. Obrigada. A gente que agradece e vou começar o nosso papo aqui, Paula, trazendo uma reflexão para quem está nos ouvindo. Quem nunca fez uma escolha pensando, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, hein? Eu já fiz. E aí, professora, queria que você nos contasse, nos explicasse o que isso significa quando a gente traz para o cenário de investimentos, sabendo que por trás de cada decisão que a gente toma, tem, além do nosso comportamento, também as nossas emoções. Ai, Renata, muito legal falar desse assunto, viu? É legal e é importante porque a gente está num cenário hoje de tanta insegurança, de tanta incerteza, que não é raro a gente ouvir as pessoas falando que vão gastar o dinheiro hoje, que vão consumir hoje, porque eu nem sei se eu vou estar viva amanhã, né? Não é assim que a gente escuta isso? Nossa, eu vou muito. gastar, eu nem sei se eu vou estar viva amanhã, então eu vou ser feliz agora. E esse ser feliz agora, ele tem algumas consequências para o futuro, né, que a gente não pensa, a gente absolutamente, a gente quer ter o prazer agora, a satisfação agora,
porque aquilo é seguro, né? Está na mão, né? Então, mais vale um pássaro na mão, mais vale eu ter alguma coisa que seja menor, mas eu ter alguma coisa na mão do que eu contar com a possibilidade de ter mais no futuro. Então, isso é o que a gente chama, dentro da economia comportamental, das escolhas intertemporais. Então, a gente faz escolhas o dia inteiro, né? Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, né? Então, a gente acorda e pensa, que roupa eu vou vestir? Eu vou trabalhar de carro, de busão? O que eu vou tomar no café da manhã? A gente faz escolhas o tempo todo. Quando a gente escolhe alguma coisa entre o presente e o futuro, né? Então, eu vou gastar o dinheiro agora, que era o dinheiro que eu ia usar lá na frente, nas férias, ou sei lá, esse dinheiro aqui era para minha aposentadoria, mas não, eu nem sei se eu vou chegar até lá, então deixa eu ser feliz agora. A gente chama isso de escolhas intertemporais. E quando a gente fala desse assunto, a gente percebe muitas vezes que as pessoas abrem mão de um valor maior no futuro para ter aquele dinheiro certo no presente. Então, Paula, as pessoas têm um pouco de dificuldade em enxergar o dinheiro delas lá na frente e parece que para algumas pessoas ter aquele dinheiro à vista no presente traz um pouco de segurança, né? Sim, ele traz segurança e assim, Renata, muitas vezes a gente vê que a pessoa precisa daquele dinheiro de imediato mesmo, que ele vai fazer a diferença na mão dela se ele estiver ali naquela hora. Mas em tantas outras circunstâncias, ela não precisa. Então, eu vou te dar um exemplo de uma situação que é bastante corriqueira, né? Então, você tem um dinheiro para receber e se você pagar alguma despesa que você tem, por exemplo, se eu pagar com desconto o meu IPTU, se eu pagar à vista o meu IPTU, eu tenho desconto. Então, se eu tiver essa grana agora na minha mão, eu me beneficio disso, certo? Então, eu preciso ter esse dinheiro na minha mão agora. Então, eu não coloco ele no investimento de longo prazo, porque eu vou precisar desse dinheiro. Isso é um fato concreto, certo? Mas o que a gente vê muitas vezes é assim, você vai fazer uma aplicação, você vai fazer um investimento, e o cliente fala assim, não, mas esse dinheiro aqui eu posso precisar a qualquer momento. E ele acaba, então, fazendo uma escolha por investimentos de curto prazo para aquele dinheiro que ele só vai usar no longo prazo. Então, ele não se beneficia desse dinheiro à vista na conta dele e deixa ainda de ganhar o que ele poderia ganhar se fizesse um investimento adequado para o recurso que ele está se propondo, para o objetivo que ele está se propondo, que é no futuro mais distante. Percebe? Claro. É para isso que serve o planejamento, né, professora? Pois é, essa palavra que as pessoas ainda olham com uma cara de nojo, né? Faz assim, ela vai mandar eu cortar tudo, cortar o lazer, Sim. cortar o prazer, cortar o cafezinho, mas não é isso. Quando a gente se planeja, na verdade, a gente se organiza para poder continuar consumindo aquilo que faz o olho da gente brilhar. Então, a gente abre mão de algumas coisas que não são tão importantes ou que naquele momento a gente pode segurar um pouquinho, diminuir, abrir mão temporariamente e tal, para não ter que abrir mão daquilo que a gente curte mesmo, né? Daquilo que para a gente faz sentido, é motivador, o olho brilha, né? O dia da gente fica melhor. Então, quando a gente fala de planejar, é de organizar as nossas escolhas. Perfeito, perfeito. Você trouxe aquele dia que a gente conversou antes de gravar aqui o episódio, um exemplo muito legal de um estudo que falava um pouco disso, dessa relação tanto de impaciência e ao mesmo tempo de procrastinação. Conta um pouco pra gente disso. Nossa, esse estudo eu virei fã, você sabe? Que eu já li ele umas 3 vezes, ele já virou aula. Está aqui no podcast, porque eu achei um estudo muito bacana. Então, foi um estudo feito na Universidade de Chicago, com alunos de MBA, então é uma amostra qualificada, né? Eles pegaram alunos do MBA da Universidade de Chicago e fizeram um experimento para identificar
como que funciona, né, as nossas relações de autocontrole. Então, ele estuda não só a impaciência, mas a procrastinação. E aí, o mais interessante desse trabalho é que ele identificou que quanto mais impacientes as pessoas são, mais elas procrastinam. Né? O procrastinar é aquele empurrar para a barriga, né? Empurrar com a barriga. Deixa para amanhã, deixa para depois, amanhã eu vejo, amanhã eu faço. E quando vê, não fez. Quando vê, não fez. Não se beneficiou, não fez, e vai ter que pagar ali na frente uma punição ou trabalhar sob pressão para poder dar conta daquilo que teve o momento certo para fazer e não fez. Né? E aí, como é que funcionava o estudo? Eles fizeram, então, 3 experimentos com esses alunos, né? E para que esses alunos participassem do estudo, eles ofereciam, davam um cheque, né? um valor ali, não era um valor igual para todo mundo, para que aquelas pessoas dessem valor para aquele experimento. Né? Então, quem precisava, né, era um valor relativo, um valor percentual à renda que aquela pessoa ganhava. Então, era um valor bacaninha, sabe? Não era um valor ruim. Então, o que eles fizeram? Eu vou fazer assim, botar um valor só para ficar mais ilustrado para a gente, mas é como se eles oferecessem para o aluno R$100 para esse aluno participar da pesquisa. Aí o aluno fala, legal, participo sim, por R$100 eu participo. Beleza, então eles fizeram uma experiência de como as pessoas participavam de uma enquete, se elas aguentavam preencher aquela enquete até o fim. A outra, em que época elas se matriculavam no curso, né? Então, tinha um prazo e eles viam que, no fim, as pessoas deixavam para o último prazo para se matricular. E a outra era um joguinho, como que as pessoas se comportavam ali naquele jogo. E para as pessoas que participassem, então, desse experimento, eles davam um cheque de R$100. Não era R$100, né? Mas para ficar bacana aqui para a gente. E aí, só que esse cheque de R$100, que as pessoas entendiam que era só o pagamento para participar da experiência, na verdade, também fazia parte do experimento. Então, era assim, eu vou te dar o cheque de R$100. Você aceita participar da pesquisa? Aceito. Mas, olha, se você precisar do valor antes, eu te pago antes, tudo bem? Eu não consigo te pagar os 100. Eu te pago R$98, então 2% a menos, né? E se você aguentar um pouquinho e puder segurar, eu, em vez de te pagar R$100, eu vou te pagar R$112. Quando a gente fala 100, R$112, R$98, a gente está falando da diferença de 2% para 2 semanas e de 12% se ele aguentar um pouquinho mais para receber esse cheque. Quando a gente olha assim, não é muita coisa, né? 2% e eu, em vez de eu receber 100, eu recebo 98, ou em vez de eu receber 100, eu receber 112 lá na frente e tal. Eu prefiro, eu quero o meu e eu quero agora. Foi o que 67% das pessoas optaram. Receber um cheque de valor menor, receber, então, uma recompensa menor, mas certa, e ali, antecipado, na mão, naquela hora. E as outras pessoas que falaram, não, tudo bem, eu até espero esses 12% para daqui a 2 semanas. Foi só 14% dessa amostra. Nossa. A grande maioria falou, não, eu prefiro perder dinheiro, mas receber agora, do que esperar 2 semanas para receber esse 12%. Quando a gente fala 12% em 2 semanas, não parece muito. Mas quando a gente transforma esse 12% ao ano, a gente está falando de 1.804% ao ano. Então, nossa, é uma diferença muito grande. Pensa na escolha danada que a gente fez. Né? Mas 67% das pessoas falou, não, eu quero e eu quero agora. E aí, ok, então eu vou dar o cheque para você agora. Só que o experimento não acabou. O que ainda tinha no experimento? Eles foram calcular o tempo que as pessoas levaram para descontar esse cheque. Ai. Gente, era muita pegadinha. Era muito sensacional esse experimento.
Porque, principalmente, aquelas pessoas que falaram eu quero e eu quero agora, e tudo bem se eu não receber os R$100 e receber só 98, elas levaram mais do que as 2 semanas para descontar esse cheque. Nossa, menor noção de valor do dinheiro, Renata, não era nem o caso assim, eu preciso do cheque agora porque eu tenho uma urgência agora e eu vou usar agora. Elas não só deixaram de ganhar os 12%, como elas não fizeram nada com aquele dinheiro que estava imediato na conta delas. Exatamente. Isso é muito comum de acontecer com a gente, Renata. É muito comum. Quando a gente perde muito, né, Paula, fazendo isso. A gente não só perde, Renata, mas a gente também deixa de ganhar. Então, aquele cliente que ele fala para a gente assim, não, mas eu não posso deixar meu dinheiro aplicado, não, né? Então, o cliente que não quer correr o risco fala, não, tudo bem, tirar a liquidez, né, e tal. Não, mas 1 ano, não, eu posso precisar desse dinheiro a qualquer momento. Não, não, não. E aí aquele CDB vence, aquela LCI, LCA vence, cai na conta e o cliente não usa aquele recurso e aplica de novo. Então, ele não só está perdendo, né, porque ele podia, né, ele está perdendo que vai pagar a tributação, vai aplicar de novo e tudo mais, ele está deixando de ganhar que ele poderia ter feito um combinado ali com aquele gestor dele para dar uma remuneração maior, já que o dinheiro ia ficar por mais tempo aplicado, e ficou isso tudo na mesa, por pura impaciência, né? Por um impacto emocional total. E se não bastasse a gente se boicotar, ainda tem aquela tirania do aqui e agora, né, Paula? Sim. Tem todo o impacto que a gente sofre ao longo de um dia por marcas, por patrocínio, por promoções. Isso acaba contribuindo com quem já tem um viés de presente, né? Com certeza. Né? A gente é bombardeado o tempo inteiro com propagandas que acentuam ainda esse viés do presente, né? Então, a gente recebe aquelas propagandas assim, últimas oportunidades, últimas unidades, o desconto acaba hoje, o desconto até 23 horas e 59 minutos, quando a gente sabe, né, que quanto mais as pessoas estão fazendo propaganda é porque realmente não está conseguindo vender, então tem que ficar ali anunciando o tempo todo para que você não esqueça, né, aquela marca, aquele produto. Mas eles colocam de um jeito que ele transforma aquilo numa urgência para nós, né, numa emergência. Então você fala, eu quero e tem que ser agora. E muitas vezes eu vou usar um recurso que tinha outros objetivos de uma forma inadequada por essa pressão, né? Então, eu preciso comprar e preciso comprar agora. Então, eu vou pegar aquele dinheiro que estava reservado para alguma outra coisa para comprar aquilo, porque senão vai acabar, é promoção, é últimas unidades, ou então porque todo mundo vai e eu tenho que ir também com essa roupa igual, todo mundo tem, eu também tenho que ter, né? E, na verdade, não é bem assim. E nos casos extremos ainda, Renata, além das pessoas usarem a reserva de emergência ou usarem os recursos que tinham outros planos, muitas ainda se endividam para adquirir um bem, né, para antecipar aquele consumo. Então, é de verdade uma tirania, né, do aqui e agora. Até para essa questão de fazer uma compra, né, que, claro, não seja um valor altíssimo, que não seja a compra da sua casa, mas até para fazer uma compra de algo que a pessoa quer, é preciso que ela também pense se vale a pena ela se endividar por aquilo ou se vale a pena ela segurar um pouquinho, guardar todo o dinheiro e ainda negociar o preço à vista, né? Exatamente. A gente tem aqui uma cultura do parcelamento que não existe em qualquer lugar, né? Mas que aqui no Brasil é uma coisa muito comum. E quando vê a pessoa tá pagando mais em cartão do que ela ganha, às vezes, de salário, né? Então, no mundo cheio de tentações como a gente vive, é difícil mesmo o autocontrole, né? Mas você sabe que tem algumas dicas, sabe? Tem algumas perguntas, assim, que são fundamentais para quando a gente se vê numa situação dessa. Elas funcionam
como se fosse um freio emocional, sabe? Então, por exemplo, na frente de uma vitrine, a pergunta fundamental é: eu quero ou eu preciso? Né? Tem uma diferença muito grande numa coisa que eu quero, porque aquilo vai me dar prazer e satisfação, né? Nossa, vou me sentir tão bem com isso, eu nem estava pensando, mas que delícia, né? Então é uma coisa que eu quero, ou uma coisa que eu preciso. Caramba, eu vim aqui para comprar isso. Eu não vim aqui para comprar, sei lá, esse tênis aqui, ele é maravilhoso, está na promoção e tal. Mas não foi isso que eu vim comprar aqui. Eu quero ou eu preciso? Uma outra pergunta sensacional é assim: onde eu vou usar isso agora, né? Cada vez mais, né? Onde eu vou usar? Então, eu vou comprar uma bolsa, um tênis, uma roupa nova, e onde eu vou usar isso? Isso vai dando um freio na gente. Uma outra pergunta é assim: se eu fosse pagar em dinheiro, eu compraria do mesmo jeito? Essa é um freio assim total. Porque quando a gente está com o cartão na mão, que a gente não vê o dinheiro indo embora, a gente lida com o dinheiro de uma forma. Agora, quando a gente está comprando com outros meios de pagamento, né, com aquele dinheiro invisível, né, hoje cada vez mais, o telefone que a gente aproxima não pede nem a senha, né, o Pix, que você fala ali o teu... é o número do teu celular mesmo, a pessoa já faz, sem nem perceber aquilo. Né? Então, não dói, né? Não dói, é o dinheiro invisível. Né? Então, se eu fosse comprar isso em dinheiro, ainda assim eu compraria? Então, são perguntas que vai dando um freio na gente. Eu já tenho algum parecido com esse? Aonde eu vou colocar isso, sabe? Então, são algumas perguntinhas ali que né, dão aquela segurada na gente. Quando a gente fala de uma coisa mais cara, né, então, por exemplo, eu saí de casa, sei lá, eu fui na farmácia no shopping, que era a única que estava aberta, eu fui na farmácia. Eu saí com planos de gastar, R$30. Era o que eu ia comprar na farmácia. E, de repente, eu dei de cara na vitrine com um negócio sensacional, que não estava nos meus planos e que eu preciso fazer conta para comprar. Dá uma volta no shopping, né? Eu fui para gastar R$30 e vi uma blusa maravilhosa, um vestido lindo de R$280. Dá uma volta no shopping. Se aquilo não for só uma compra por impulso, a gente vai embora e não vai nem lembrar daquilo. Né? Se for uma Já coisa fiz isso. Então... Funciona muito bem. Se eu realmente quero aquilo, eu vou ficar pensando, vou voltar lá na vitrine, vou pensar como eu vou pagar, o que eu vou abrir mão para comprar aquilo que não estava planejado. Né? Então, eu vou trazer para o plano racional, né? Tirar só do emocional, ai que lindo, ai eu quero, e vou botar num plano racional, né? Num plano lógico, como que eu vou dar conta daquilo ali que não estava planejado. Já ajuda um bocado. Agora, se for uma coisa mais cara ainda, Renata, uma noite de sono, sabe assim? Então, vou para casa e uma noite de sono. Se não for um negócio assim fundamental para minha existência, eu vou dormir e no dia seguinte eu não vou nem lembrar daquilo. Se no dia seguinte eu acordar e aquele troço ainda estiver me cutucando, eu vou de novo, saio do emocional, do calor ali da emoção, né, do quero, do desejo, e vou pensar como que eu vou pagar, aonde que eu vou colocar, se eu já tenho algum igual, se eu quero ou se eu preciso, aonde eu vou usar. Esse estudo, Renata, é um estudo sensacional. Escolhas intertemporais, autocontrole. É muito gostoso de estudar isso na economia comportamental, porque é uma coisa que a gente vive o tempo todo. Sim. Só que a gente não para pensar. Não, e tá presente na vida de todo mundo, de quem tem e quem não tem dinheiro, né, Paula? Exatamente. Não depende da quantidade de dinheiro que a gente tem. Não está relacionado com dinheiro. Ele é um impulso total, é emocional. Né? A falta de autocontrole não tem a ver com o que a gente tem, com o que a gente ganha. É o que a gente gasta e com que a gente gasta, por que a gente gasta, né? Por que muitas vezes a gente compra alguma coisa? Não é porque precisa, é porque é como eu quero ser visto, como eu quero ser lembrado, né? Eu não falo quanto eu ganho para você, né? Porque isso é muito íntimo, mas eu quero que você perceba
o quanto eu ganho através das roupas que eu uso, através do meu carro, através das marcas, dos lugares que eu frequento. Isso é muito simbólico, isso é muita emoção. É verdade. Bom, e para a gente ir fechando aqui, se a gente trouxer aqui para o universo de investimentos essa questão do viés do presente que você já nos trouxe aí a prova de que afeta tanta gente. E pensando que a gente fala tanto aqui em diversificação, você acredita que um planejamento financeiro bem feito é a melhor maneira de driblar essa tendência de querer estar com o dinheiro à sua vista o tempo inteiro? Olha, legal, porque assim, um planejamento financeiro bem feito, ele não é feito uma vez só. Então, Sim. Não existe um planejamento financeiro bem feito. A gente vai ter que estar sempre revisitando ele. Porque o planejamento financeiro, ele é feito, quando a gente faz, ele está tirando uma foto da nossa realidade agora e quais são os nossos desejos e objetivos para frente, mas a partir do presente, daquele meu momento. Então, essa semana foi fofinho, eu conversando com meus alunos. Eu estou com uma turma agora no 6º semestre de alunos que já foram do 3º semestre. E os planos de um aluno específico mudou radicalmente porque ele teve uma filhinha. Olha! Então, ele tinha planos assim absolutamente diferentes. Agora ele fala, não, mas agora eu tenho a Fernandinha. Então, quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente faz um planejamento pensando, no nosso dia de hoje, o que a gente pensa, o que a gente sente hoje, o que é importante para a gente hoje, o que a gente quer para a gente. Nossa, então eu vou guardar dinheiro agora porque, eu quero fazer uma formatura bonita para minha filha poder se formar e ter uma festa bonita de formatura daqui a 4 anos. E aí eu vou juntar um outro dinheiro porque eu quero lá na frente ter uma aposentadoria sossegada e tal. São planos que a gente faz ao longo prazo. E aí imagina que essa filha que ia se formar daqui a 4, 5 anos, mãe, vou mudar de curso na faculdade. Mudou os planos de novo. Claro. Então, eu tenho que revisitar esse meu plano de tempos em tempos para ver se aqueles meus objetivos combinam com o que eu estou vivendo hoje. E aí, ser o mais honesto e o mais transparente possível, com esse gestor, com esse planejador financeiro, com esse consultor de investimentos. Porque senão, muitas vezes, o que acontece, Renata, é que o próprio consultor, ele olha para aquela situação e pensa assim, no ciclo de vida dele ou no ciclo de vida médio de uma pessoa comum. E não, se eu vou sentar com alguém e fazer um planejamento, montar uma carteira de investimentos, que ela seja a mais a minha cara possível. Não só para eu não deixar dinheiro na mesa, para eu não perder dinheiro, mas para que aquilo me traga a satisfação de realizar os meus sonhos, os meus objetivos, que é o que a gente quer, na verdade, né? Sim. Então, uma carteira adequada com os meus medos, com os meus anseios, com a minha história de vida, com as minhas referências, com aquilo que eu já vivi, dentro das minhas possibilidades, não só financeiras, mas de tempo também. Porque o que a gente costuma fazer muito é assim, nossa, lá, o meu colega aqui de trabalho, ele ganha que nem eu, ele trabalha que nem eu e ele está bombando. O que ele está fazendo? Vou fazer também. E muitas vezes não tem nada a ver com a gente. O prazo dele é diferente, os planos são diferentes. Sim. E aí coloca num investimento que não é o mais adequado para a gente. Por isso que é tão pessoal, né? Totalmente pessoal e intransferível. É verdade. Mas o bom é que quem ouviu esse episódio, pelo menos já vai aprender um pouco de como se livrar dessas amarras do presente e conseguir distribuir o seu dinheiro no tempo em que ele tem que ser distribuído, né, Paula? Exatamente. E aí tem uma outra coisa para a gente não esquecer aqui, para a gente fechar com chave de ouro, é a gente não cair naquela pegadinha de falar assim, final do mês, quando sobrar eu começo a aplicar. Verdade. Não é. Então, a gente vai fazer o planejamento nosso direitinho. Entrou o pagamento, a gente vai fazer uma aplicação automática. Muitos investimentos permitem essa aplicação.
Principalmente para gente que ainda não tem essa disciplina ou não tem o autocontrole de todo mês vou lá e vou guardar o dinheiro bonitinho. Então, isso vai ajudar muito a gente se disciplinar, se organizar. E aí é o que eu falo sempre, né? Eu vou colocar o dinheiro. Se eu não precisar do dinheiro, ele está lá aplicado e está rendendo. Se eu precisar, eu resgato e aplico de novo lá na frente quando sobrar recurso. Mas se eu não fizer isso, se eu não der o primeiro passo, ele não vai se tornar um hábito e vai ser difícil me disciplinar com tantas tentações. É verdade, perfeito. Paula, muito obrigada, adorei nossa conversa. Eu também. Vamos repetir. Amei. E quando vocês quiserem, que precisar, me chama que eu tô aqui de volta. Muito obrigada, a gente que agradece, então, você dividir seu conhecimento com a gente. E obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio dessa aula especial com a professora Paula. Semana que vem o professor Martim tá de volta e eu volto no próximo episódio, nessa quarta-feira, com vocês. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.